pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre o compromisso de venda e compra. Então, se você tem aí na sua casa um contrato chamado compromisso de venda e compra, né? Se você tem aí na sua casa esse documento guardado na gaveta, né, de quando você comprou o seu imóvel, né, se tem esse documento guardado, ou se você está pensando em fazer um compromisso de venda e compra agora, né, se você está comprando um imóvel ou está vendendo um imóvel, e alguém te propôs fazer um compromisso de venda e compra, você precisa assistir esse vídeo. Você precisa saber o que é um compromisso de venda e compra e se esse documento é seguro ou não na hora de comprar ou vender um imóvel. Então, primeiro de tudo, o que é um compromisso de venda e compra? É um contrato, tá? É um contrato preliminar, ou seja, é um contrato que se faz antes do contrato definitivo de venda e compra. Então, se você está pensando em vender um imóvel ou está pensando em comprar um imóvel e você faz esse contrato, se você faz o compromisso de venda e compra, saiba que esse documento é um documento que você está se comprometendo a um dia vender um imóvel ou você está se comprometendo um dia comprar um imóvel, tá? Ou seja, você já logo deduz que o compromisso de venda e compra não é o contrato de venda e compra de um imóvel. O contrato de venda e compra de um imóvel vai acontecer lá na frente. Quando eu faço o compromisso de venda e compra agora, eu estou me preparando, eu estou negociando com uma pessoa a venda de um imóvel que vai acontecer lá no futuro. No Brasil, somente é possível se tornar proprietário de um imóvel quando você faz o contrato definitivo de venda e compra e registra esse contrato definitivo de venda e compra lá no cartório de registro de imóveis. É só aí que você se torna proprietário de um imóvel. Ou seja, o compromisso de venda e compra não é um contrato que vai tornar alguém proprietário de um imóvel. Ou seja, quem está fazendo ou quem fez um compromisso de venda e compra, saiba que lá na frente terá que fazer um segundo contrato, que é o contrato definitivo de venda e compra do imóvel. O que acontece é que no Brasil, muitas vezes, as pessoas fazem somente o compromisso de venda e compra e esquecem ou deixam para lá ou não se importam tanto com o contrato definitivo de venda e compra do imóvel. Só que elas não sabem, não têm a noção do perigo que estão correndo, fazendo somente o compromisso de venda e compra, sem completar, né, a venda e compra desse imóvel. Vamos supor então que uma pessoa está comprando um imóvel e outra está ali vendendo esse imóvel e eles resolvem fazer antes um compromisso de venda e compra. Então, eles sentam, assinam esse compromisso de venda e compra e o comprador deixa passar o tempo, né, paga todas as parcelas, todas as prestações que ele devia para o vendedor e depois disso não faz mais nada. E depois disso eles não vão atrás de completar a venda e compra desse imóvel. Então, mesmo tendo pago todas as parcelas, mesmo tendo pago todas as prestações, o comprador não é tido como proprietário do imóvel. Ele não é juridicamente proprietário daquele imóvel, ainda que esteja morando lá naquele imóvel. Ele pagou todas as prestações, ele assinou lá um compromisso de venda e compra, mas ele não é proprietário do imóvel. Por quê? Ele não foi fazer o contrato definitivo de venda e compra junto com o vendedor. Então, ele não ficou sendo considerado, né, o proprietário daquele imóvel. Quem continua como proprietário do imóvel é quem vendeu, mesmo essa pessoa já nem estando mais presente, já nem se sabe mais onde ela está, é ela que continua figurando juridicamente como proprietário do imóvel. Vamos dar um exemplo do porquê que alguém resolve fazer um compromisso de venda e compra e não a venda e compra definitiva de um imóvel. Não sei se você já viu algum caso assim, né? Ou se você tem, né, um compromisso de venda e compra, você se lembra por que você fez um compromisso de venda e compra e não a venda e compra definitiva desse imóvel? Então, o primeiro exemplo, nós podemos dar daquela pessoa que está comprando um imóvel de uma pessoa que ainda não tem a documentação toda em ordem, né, toda em dia daquele imóvel. Ela vai demorar ainda alguns meses, por exemplo, para resolver toda a parte jurídica do imóvel. Por exemplo, ela está concluindo um inventário, precisa fazer algum registro na matrícula daquele imóvel. Então, o que eles resolvem? Para segurar o negócio, por exemplo, e já ir iniciando essa negociação da venda e compra do imóvel. Eles resolvem fazer um compromisso de venda e compra. Então, o comprador começa a pagar algumas parcelas já para o vendedor
enquanto o vendedor vai concluir a documentação daquele imóvel, vai atrás de regularizar tudo que falta ainda para poder vender aquele imóvel lá na frente. Então, concluídas todas essas etapas, né, de documentação ou de qualquer outras coisas que eles tenham ali pactuado no contrato, após isso, aí sim eles vão, né, atrás de fazer um contrato definitivo de venda e compra e registrar esse contrato no cartório de registro de imóveis. Então, eles fizeram antes esse compromisso de venda e compra. Um outro exemplo acontece muito quando a pessoa vai comprar um imóvel na planta. Né? Muitas pessoas vão comprar imóvel na planta, vão comprar apartamento na planta e a construtora faz antes um compromisso de venda e compra até que essa pessoa que está comprando consiga obter um financiamento imobiliário lá no banco. Né? Então, para assegurar o negócio e para o comprador já ir iniciando, né, o pagamento dessas parcelas, a construtora faz antes um compromisso de venda e compra. E aí, quando a pessoa consegue o financiamento lá no banco, essa pessoa vai fazer, então, um contrato definitivo lá no banco. Né? Um contrato que será assinado pela construtora, que é a vendedora, pelo comprador e pelo banco que está dando o dinheiro de empréstimo. Então, esse contrato que é feito lá no banco é o contrato definitivo de venda e compra, e ele será registrado na matrícula do imóvel. E um terceiro exemplo bem típico de compromisso de venda e compra acontece quando alguém está querendo comprar um imóvel, só que ela não pode pagar esse imóvel à vista e ela nem quer também fazer um empréstimo lá no banco. Ela quer pagar parcelado direto para o vendedor. Então, é possível fazer um contrato de compromisso de venda e compra, dizendo ali no contrato que esse imóvel de, por exemplo, R$300 mil será pago em 20 parcelas de R$2 mil e o restante será pago à vista, por exemplo. É um contrato de compromisso de venda e compra estipulando essas parcelas, esse pagamento parcelado do imóvel. Então, quando o comprador termina de pagar essas parcelas lá na frente, aí sim eles vão sentar e fazer um contrato definitivo de venda e compra. Provavelmente eles vão onde? Eles vão lá no tabelião de notas da sua cidade e fazer esse contrato de venda e compra definitivo, né? Então, vendedor e comprador vão finalmente formalizar a compra e venda definitiva desse imóvel, vão fazer essa escritura de venda e compra e levar para registrar no cartório de registro de imóveis ali da cidade. Então, essa compra estará finalmente concluída e o comprador será, então, proprietário desse imóvel. Então, como a gente percebe, existem vários motivos para se fazer um compromisso de venda e compra. Né? O compromisso de venda e compra pode ser feito não só quando se vai comprar um imóvel parcelado direto com o vendedor, mas também em diversas outras ocasiões. Agora, se você está pensando em fazer um compromisso de venda e compra, eu vou dar 3 dicas importantes que você pode ou não utilizar no seu contrato, se você desejar. A primeira dica diz respeito à forma como esse contrato, né, como esse compromisso de venda e compra será feito. Você pode fazer esse compromisso de venda e compra num cartório de notas, ou seja, vai ser lavrada uma escritura de compromisso de venda e compra, ou você pode fazer esse documento na sua casa, vamos dizer assim. Você pega um modelo, ou você pega um modelo que alguém te fornece, um advogado, por exemplo, e faz esse documento particular. Então, vendedor e comprador vão assinar ou um documento público ou um documento particular. A dica é, se você puder, sempre que for possível, faça esse contrato no cartório de notas. Porque esse tabelião de notas, ele vai ler o contrato, ele vai dar dicas, ele vai dar uma assistência jurídica para vocês. Uma segunda dica importante é a possibilidade de você registrar esse compromisso de venda e compra no cartório de registros de imóveis. Sim, lá naquele mesmo cartório onde o imóvel está registrado. O que acontece é que muitas pessoas nem conhecem essa possibilidade. Elas nunca ouviram falar que é possível registrar o compromisso de venda e compra no cartório de registros de imóveis. Então, elas pegam o compromisso e apenas guardam na sua casa. Mas elas não sabem que, se registrar esse contrato lá na matrícula do imóvel, no cartório de registros de imóveis, elas terão muito mais segurança jurídica. Elas terão muito mais segurança, por exemplo, de que o vendedor não vai vender esse imóvel para uma outra pessoa. Elas vão estar constando ali na matrícula do imóvel como pessoas que estão em fase de compra desse imóvel. Né? Vai estar constando ali na matrícula de imóvel que a pessoa, que o promitente comprador ou que o compromissário comprador
estaria adquirindo aquele imóvel e que, portanto, esse imóvel não poderá ser de outra pessoa. E esse registro, ele não vai tornar a pessoa que está comprando imóvel proprietária daquele imóvel, claro, porque ela ainda está em fase de compra desse imóvel. Mas ela vai constar na matrícula como uma pessoa que se comprometeu a comprar aquele imóvel e que o proprietário se comprometeu a vender o imóvel somente para aquela pessoa. Então, isso dá maior segurança para quem está comprando. A terceira dica é a possibilidade de se fazer a cessão dos direitos de compromisso de venda e compra. Ou seja, vamos supor que eu estou comprando um imóvel, eu fiz um compromisso de venda e compra, só que eu quero desistir dessa compra, eu quero passar essa compra para outra pessoa, para um terceiro. Se o vendedor concordar, eu posso ceder esses direitos desse contrato para esse terceiro. Eu não vou precisar desfazer esse meu compromisso atual para depois eles fazerem outro compromisso de venda e compra, não. É possível que eu faça um segundo documento chamado Cessão de Direitos de Compromisso de Venda e Compra, pelo qual eu vou ceder esses meus direitos para um terceiro. E aí esse terceiro continua o processo de compra junto ao vendedor. E eu saio, então, da relação contratual. Então, essas são 3 dicas para você avaliar e ver se é o caso de aplicar no seu caso. Vamos agora ver, então, o caso das pessoas que fizeram um compromisso de venda e compra e simplesmente guardaram esse documento em casa e não fizeram mais nada. O que elas precisam fazer? Bom, em primeiro lugar, elas precisam procurar aquela pessoa que vendeu o imóvel e ir atrás dela para cumprir aquilo que ela prometeu fazer no contrato, ou seja, passar a escritura definitiva de venda e compra. Você precisa ir atrás desse vendedor para vocês irem até um cartório de notas, um tabelião de notas, e lavrar a escritura definitiva de venda e compra desse imóvel, para depois poder registrar essa escritura. Porque sem isso, você que comprou o imóvel nessas condições nunca se tornará proprietário do imóvel. Se você não concluir esse contrato, se você não fizer a escritura definitiva de venda e compra depois, você nunca será tratado como proprietário desse imóvel. E isso pode te trazer muitos perigos, Aquele vendedor, se estiver de má fé, pode vender o imóvel para outra pessoa. Por quê? Porque é ele que figura até hoje como proprietário do imóvel. Esse vendedor também, caso ele tenha alguma dívida em seu nome, sei lá, deixou de pagar um funcionário da empresa que ele tem lá uma dívida trabalhista. Ele pode ter esse imóvel penhorado, porque a justiça entende que esse imóvel está no nome dele, então é um bem que pode ser penhorado para pagar essa dívida. Então, quem comprou o imóvel e só tem um compromisso de venda e compra, está correndo vários perigos, O perigo, inclusive, de só poder um dia ter o imóvel em seu nome se entrar com uma ação de usucapião. Então, se você tem um contrato de compromisso de venda e compra em casa que ainda não foi cumprido, ou seja, que ainda não foi feita a escritura definitiva de venda e compra, mas você já terminou de pagar, você precisa ir atrás de regularizar essa situação. Precisa ir atrás do vendedor, Senão você está correndo perigos, está correndo diversos perigos, são diversos exemplos que nós poderíamos dar aqui de perigos, Além desse da penhora, além desse do vendedor de má fé, pode acontecer várias coisas. E fora o perigo ainda de você só conseguir se tornar proprietário desse imóvel através de uma ação de usucapião. Então é preciso resolver essa situação quanto antes. Você que tem aí esse compromisso de venda e compra, esse contrato particular de venda e compra guardado aí na sua casa, e resolver logo essa situação, antes que aconteça alguma coisa, Não vamos esperar para ver se vai acontecer alguma coisa ou não, ok? Então era o que tínhamos para dizer. Se você gostou, curta esse vídeo e inscreva-se no nosso canal. Obrigada!